Queria aproveitar que a minha esposa está assistindo, queria mandar um beijo para ela, te amo, tá? Ganhei, não ganhei? Irmãos, essa é a igreja missionária, né? Tivemos um momento missionário aqui. Ali tem um livro ali, naquela mesa, que a Sandra escreveu, que vocês fazem parte daquela história ali. Eu sei que muitos de vocês já adquiriram, já leram, mas quando você compra e abençoa alguém, dá de presente, vocês estão compartilhando a história de uma missionária apoiada por essa igreja, antes dessa igreja nascer, digamos assim, né? Porque o pastor Piva e a pastora Beth apoiavam a Sandra antes dessa igreja surgir. Então, está ali em cima da mesa, fica à vontade. Amém? Bem, quem estava aqui de manhã? Pouca gente, então, eu não sei quantos de vocês tiveram a experiência de pregar a mesma palavra no mesmo dia, mas, glória a Deus. Irmãos, eu vou estar falando sobre um assunto que custa muito caro para nós como igreja. Vou estar falando sobre santidade. E o primeiro versículo que quero compartilhar com vocês, está lá em Êxodo, o capítulo 3, o verso 5, eu não vou esperar vocês abrirem para a gente ir seguir aqui um pouco mais rápido. Então o texto diz assim, é aquele episódio quando Moisés encontra a sarça lá ardente, sabe dessa parte, né? Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Então nós sabemos que ali é um local físico, certo? Mas hoje, o local onde Deus, o Espírito Santo habita, aonde é? Aqui dentro. Amém? Então guarda esse versículo aí. Eu queria ler com vocês lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do 15 ao 16, que diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, seja santo vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então aqui é um mandamento a busca pela santidade para nós, é um mandamento, né? Agora, como que isso funciona? Como que a gente permanece constante nessa busca? Está lá em Romanos, no capítulo 12, do 1 ao 2, que diz o seguinte, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então envolve sacrifício. A busca pela santidade envolve sacrifício, renúncia, rasgar a carne. Na verdade é fazer o que não quer, né? Essa é a verdadeira liberdade, é fazer o que não quer. Este é o culto racional. Então, irmãos, é uma decisão racional. Não faço mais. Não faço isso mais, que compromete a minha pureza, a minha santidade. É uma decisão. Aí o texto continua, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a busca pela santidade nos leva a entender a vontade de Deus para nós. Às vezes eu encontro pessoas desesperadas, buscando entender a vontade de Deus. Mas aqui, o texto deixa claro, se você buscar se santificar, andar dentro da palavra de Deus, Deus ele mostra a direção para você, claramente. Agora, se você inverte, busca a vontade de Deus, você vai acabar se estressando. Então, seja diligente nisso, de buscar a santidade. É uma guerra diária, a gente sabe disso, né? É uma guerra todo dia. Então, a santidade, irmãos, é um elemento fundamental para a atividade ministerial ou missionária. Na minha opinião, não existe ministério ou missões sem uma vida santificada. Então, primeiro santos, depois missionários. Primeiro santos, depois ministros. A santidade é a primícia necessária para qualquer atividade apostólica. Interessante que a santidade na Bíblia, ela tem um caráter missional, né? Que todos nós conhecemos a história de Abraão. Abraão teve que sair de um local para ir para outro. É uma separação, né? E isso tornou ele o quê?
essa obediência em obedecer ao Senhor, em se separar do mundo que ele fazia parte, que era um mundo idólatra, tornou ele a ser uma pessoa que abençoou várias famílias. Então, quando nós buscamos a santidade, automaticamente a gente acaba se tornando bênção para as pessoas. Então, a santidade nos torna íntimos de Deus e nos faz bênção para muitas famílias. Então, o que eu preciso dizer para vocês aqui, que a gente tem que dar um shift na nossa mente, é uma mudança de mentalidade. Isso tem me ajudado muito. A busca pela santidade passa por um alto nível de consciência da presença de Deus. Vocês compreendem isso? Nunca estamos sozinhos. Então, quando você está lá no seu quarto, vendo um filme, ou usando lá a bênção, né? Que isso aqui é uma bênção, mas também é um problema. Você não está sozinho, irmãos. Você não está sozinho, Deus está ali. Então, quando você tem essa consciência, isso traz um temor. Agora, quando você perde, achando que Deus não está com você ali, você fica ali no risco de pecar mesmo. O Salmo 139, o autor diz o seguinte: é impossível escapar do Espírito de Deus e da sua presença. Ele diz que mesmo que suba aos céus, desça ao mundo dos mortos, tome as asas do amanhecer ou habite no outro lado do oceano, a mão de Deus, a presença dEle, o guiará e a sua força o sustentará. Em Hebreus 4, a Bíblia diz o seguinte: não há nada que se possa esconder de Deus. Ela diz que tudo está descoberto e aberto diante dos olhos de Deus e que todos terão de prestar contas a Ele. Então Deus nos convida a sermos um povo diferente, através de um viver santo, separado do pecado, consagrado a Ele. Né, o pastor Cote, ele falou uma frase bem interessante. O pastor Cote é da Jocum do Almirante Tamandaré, diz o seguinte: este chamado à santificação na Bíblia é o cerne da vida cristã, moldando nossa intimidade, a nossa identidade e propósito. Então, veja bem, quando nós buscamos a santidade, isso tem uma interferência direta na nossa identidade e no propósito. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente negligencia esse princípio de buscar a santidade, a gente compromete a nossa identidade e atrapalha o nosso propósito. Então, preste atenção aqui, irmãos, olha, a santificação não é uma obra que é realizada com a minha própria força, com a nossa própria força, mas que o Espírito Santo realiza em nós à medida que nos submetemos ao seu governo e direção. Então, embora o poder para nos santificar venha dele, o processo de santificação envolve uma resposta proativa e intencional da nossa parte, que eu chamo de vigilância própria. Não tem o domínio próprio? Vigilância própria. Então, sem santidade, a igreja é morna, irrelevante, sem poder. A decisão, irmãos, é pessoal, mas também é coletiva. Então, não adianta nós queremos aqui ter um grupo buscando a santificação, buscando se separar do mundo, e um outro grupo negligenciando isso. O coletivo vai ser afetado por isso. Vocês compreendem? Porque Deus, Ele estabelece o seu reino através de nós, como igreja. Não sei, mas eu quando estou falando, minha boca seca demais, então eu tenho que ficar bebendo água aqui. Minha esposa fala, é porque você fica nervoso. Eu não estou nervoso, estou calminho. Vocês estão percebendo? Então, sabemos que todos fomos chamados para desempenhar algum papel. Todos temos algo a fazer no reino. Todos temos uma missão, certo? Nós ouvimos hoje aqui, no momento missionário, a palavra que todos nós temos um chamado, ou apoiar, nem todos vão. Hoje, eu sou missionário já desde meus 9 anos, né? E hoje eu estou aqui, o pastor Piva está como missionário, lá do outro lado, não sei aonde que ele está lá, né? Como é que é? Indo para o Gabão. Então, o pastor Piva é o nosso missionário lá agora. Olha que
coisa louca, né? Só Deus mesmo. Então, todos nós temos uma missão. A missão geral, meus irmãos, seja um pai santo, seja uma esposa santa, seja um filho santo, seja uma família santa. Certo? Então, esse é um chamado para nós. Agora, para que isso aconteça, nós temos que entender que o nosso primeiro ministério deve ser cuidar do templo de Deus. E quem é o templo de Deus? A palavra diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Ele habita aqui dentro. Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, 16 e 17, diz assim: não sabeis, vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém, presta atenção, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. É pesado demais, gente. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Meus irmãos, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa, santo é. Foi essa palavra que Deus deu para Moisés. Tira a sandália. Então, o jeito, como eu falei para você, é um sacrifício diário. Então, hoje a gente vê uma conversa aí, né, no mundo aí, que a verdadeira liberdade é você ser feliz, fazer o que quer. No reino de Deus não é assim. A verdadeira liberdade é fazer o que eu não quero. Essa é a liberdade. Então, você sabe o que tem te afetado diretamente, o que tem atrapalhado a sua santificação. Você tem que dizer hoje: não faço mais. Não vou fazer mais. Acabou. Não vou ceder mais a prazeres momentâneos, a prazeres que jogam minha dopamina lá no teto do cérebro, rapidinho, depois já volta, depressão, triste. Eu falo: não vou fazer mais, e ponto final. Amém? A santidade, irmão, nos torna conhecidos por Deus, e não atividade ministerial. Não está aqui domingo na igreja, faz parte, é a menor parte, mas faz parte estar aqui. Mas isso não nos torna conhecidos de Deus. O que nos torna conhecidos de Deus é a santificação, a pureza. E o texto diz assim, interessante, lá em Mateus 7, 22, fala assim: ó, muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? Em Teu nome eu não fui missionário no meio das tribos indígenas? Em Teu nome eu não preguei no domingo? No Teu nome eu não aceitei um convite para estar lá em Ribeirão trazendo a palavra? Eu estou só dando um exemplo, mas eu não vou estar nessa lista não, tá, irmãos? Só um exemplo, para vocês entenderem o texto. E Jesus não questiona. Jesus não questiona o resultado deles. Jesus apenas diz: afaste de mim. Eles fizeram, gente. Eles fizeram. Então, ser usado, ter uma atividade ministerial, ou ser um domingueiro, ou participar de tudo na igreja, por favor, não pare, continue. Mas isso não significa aprovação. Então, Jesus não vai julgar os seus ministros de acordo com os resultados que eles produziram, mas sim o caráter, o estilo de vida. Se expressou realmente, revelou realmente o caráter de Jesus, através da vida, né, das nossas vidas, a vida deles aqui no texto. Agora, assim, todos nós aqui sabemos olhar para uma pessoa e identificar que ela é íntegra. Sim ou não? A pessoa pode até se passar ali por um tempo, você, né? Mas não adianta, essa pessoa não tem essa pureza, não, você vê que a pessoa não é íntegra, né? É complicado. Por que eu estou dizendo isso? Meus irmãos, Deus já sabe. Então, tudo aquilo que você tem lutado sozinho para vencer, não funciona assim. Você precisa de ajuda. Tem umas frases no 30 de semana que eu adoro as frases do 30 de semanas. Fala assim: tudo que vai para a luz, vai para a cruz. Tudo aquilo que você não pode falar, já está fora de controle. Então, sozinho não.
Porque a pessoa mais importante da nossa vida já sabe da minha luta, já sabe do meu pecado, já sabe onde eu tenho caído. Não estou falando para você pegar o microfone aqui, irmão, e falar, eu sou um filho amado de Deus, não é isso não. Tem situações que você precisa procurar pessoas certas, tá? Mas o princípio de não andar sozinho é bíblico. A gente precisa. Então, a santidade gera intimidade com o Pai. Se alguém, isso aqui é interessante, se alguém fizesse uma pergunta para você, até eu usei o Alisson de manhã aqui, mas eu vou pular que é mafeta aí. Então, assim, se alguém fizer uma, vou usar eu aqui, se alguém fizer uma pergunta assim, eu fizer uma pergunta para vocês, o que as pessoas estão dizendo aí de mim? O que elas falam? Vou pegar o Edinho ali. Pessoal, o Edinho chega para mim, Moisés, o que as pessoas estão falando de mim aí? O que elas dizem sobre mim? Se acontecer que nem Jesus, fala, olha, Edinho, as pessoas estão falando aí que você é um profeta, cara, Jeremias, Isaías, está parecido com o João Batista, pô, beleza, elogio top, né? Os caras, né? Mas só que o negócio é mais profundo, porque Pedro pula na frente e fala assim, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, quando a gente faz uma pergunta, é isso que eu quero ouvir. Cara, olha, Edinho, estão falando que você, cara, é um filho de Deus, cara. Um homem de Deus, um servo de Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Lá no seu bairro, na sua vizinhança, no seu trabalho, cara, esse cara é um filho de Deus, cara. O cara é diferente. Cara, é isso que a gente tem que ouvir, irmão. É isso que tem que exalar de nós. Isso, o fundamento disso chama-se santidade. Pureza. Não existe outra forma. Amém? Estão me acompanhando? Estão me entendendo? Quer que eu pare? Não estão gostando? Amém. Vamos continuar então aqui. Então, isso quer dizer que não é porque alguém está tendo resultados que Deus está validando o seu procedimento. Certo? A santidade gera intimidade, que gera autoridade e nos faz conhecidos no mundo espiritual. A história dos filhos de Seva lá, que foram expulsar demônio, né? Expulsaram o demônio lá e tomou uma surra e o demônio falou, olha, eu conheço Moisés, eu conheço o Pivo, mas vocês quem são? Eles não disseram isso, né? É o que eu gostaria que os demônios falassem de mim, né? Mas eles falaram, olha, eu conheço Jesus, conheço Paulo. Mas a santidade nos torna conhecidos no lugar que nós temos que ser conhecidos, no mundo espiritual, autoridade espiritual. Não precisamos buscar ser conhecido no meio dos homens, apesar que se você viver em santidade, viver em integridade, automaticamente Deus vai te colocar sobre liderança, sobre ministérios, ser uma referência. Então, queridos, dito isso aqui, eu queria conversar mais especificamente sobre santidade, né? Eu queria ler com vocês lá em 1 Tessalonicenses 4. A busca pela santidade deve ser a principal tarefa de um filho de Deus. Essa é a nossa principal tarefa. Então aqui o texto dá uma exortação sobre a prática da santidade. O texto ele fala sobre um pecado específico, é o pecado sexual. Mas eu quero que você escute, leia o texto colocando o pecado que você tem lutado hoje. Você sabe qual é. Você sabe o que tem te atrapalhado, você sabe o que tem pesado, você sabe o que tem te incomodado. Então o texto diz assim, ó, a partir do 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Essa é a vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus? Vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Aqui você coloca a sua luta aqui, certo? Cada um deve aprender a controlar. Então, é aprendido. Você aprende a controlar. Controlar quem? Eu controlo a minha esposa? Não, eu controlo eu. O próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, presta atenção aqui, irmãos, ó, olha aqui para cá, olha para frente aqui. Nesse assunto, não prejudiquem, nem enganem um irmão. Então quer dizer, se você não é responsável em buscar a santidade, se você não anda em santidade, você pode correr o risco de prejudicar o seu irmão. É isso que o texto está dizendo. Pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertiu solenemente. Pois Deus nos chamou
Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita Deus, que lhe dá o seu Espírito. Já parou para pensar nisso? Quando a gente não tem essa conduta de andar em santidade, existe uma rejeição a Deus. Pesado, hein? O pastor Luciano Subirá fala uma frase, eu queria ler para vocês aqui, que diz o seguinte: ó, quando falhamos em não andar em santidade, comprometemos o fluxo da unção que poderia se manifestar em nossas vidas. Então, como eu falei antes, se nós temos um grupo aqui que busca a santidade e um outro grupo negligenciando, a unção que Deus quer derramar, ela fica comprometida, sim ou não? Vocês concordam comigo? Paulo, lá em 2 Timóteo, o capítulo 2, o verso 21, há 2000 anos atrás, falou algo parecido. Ele falou assim, ó: se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Irmãos, o contrário é verdadeiro também. Se você não se purifica, você não será um instrumento para propósitos especiais. Simples assim. Quantos querem ser usados pelo Senhor em propósitos especiais? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Os propósitos especiais de Deus não tem nada a ver na perspectiva humana. Talvez é para você servir numa área na igreja que não vai ter muita notoriedade. Isso é um propósito especial, se vem de Deus. Então não confunda propósitos especiais com coisas megas, grandes. Não. O nosso sucesso nesse mundo é fazer a vontade de Deus. Esse é o nosso sucesso. Então, continuando aqui. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 10, verso 1, diz o seguinte: assim como a mosca faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e honra um pouco de insensatez assim é para a sabedoria e a honra, um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Vou ficar com a primeira parte, a parte A do versículo, diz o seguinte: a mosca aqui significa impureza, correto? Unguento, a unção do Espírito. Então isso nos ensina que devemos proteger a santidade, a unção. Como eu falei, vigilância total, vigilância própria. Porque assim, como essa mosca caiu no perfume? Como é que ela foi parar ali? Estava desprotegida, irmãos. Não estava sem a tampa, sem proteção, sem vigilância. Então o que o verso está dizendo para nós aqui é que um pouco de impureza sabota e compromete muita unção. Não podemos brincar com as pequenas impurezas, achando que isso não tem consequência para nós. Essas pequenas impurezas, elas roubam, elas sabotam o propósito de Deus em nossas vidas, comprometendo nossa autoridade espiritual. Eu até falei de manhã aqui que às vezes eu vou nas igrejas, eu participo de lugares, a gente tem visto muito milagre sobrenatural, demônio rolando, né? E isso tem me incomodado. E eu faço uma pergunta aqui para nós: será que não tem a ver com essas pequenas impurezas que estão sabotando a nossa autoridade espiritual? Fica uma pergunta para vocês aí. Eu tenho a minha resposta. Lá em 2 Coríntios, o capítulo 1, diz o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade, no temor de Deus. Então, a unção tem sido sabotada pelas pequenas impurezas. Não falta unção. Falta pureza, santificação. E sem santidade, a igreja é morna. Lá em 2 Coríntios, o capítulo 2, fala que nós somos o bom perfume de Cristo. O verso 14 até 16 diz o seguinte: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por meio do seu intermédio, exalamos o bom perfume do seu conhecimento.
Porque para Deus, somos o bom perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Os puros de coração. Você vai deixar, irmãos, uma mosca contaminar o perfume que exala de você? Você vai deixar? Lá em Cantares, o capítulo 2, o verso 15, fala sobre as raposinhas. O texto diz assim, o verso 15: pegue as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flores. Quer dizer, está no tempo da colheita, no tempo de fluir. Então aqui, queridos, as vinhas tipificam a obra do Espírito Santo em nós, certo? Quando as raposinhas aparecem, os dons espirituais desaparecem, as pequenas impurezas. E sem os dons espirituais, não há fruto verdadeiro. Isso quer dizer o quê? Presta atenção aqui agora, escuta aqui. Basta uma palavrinha maldosa, um comentáriozinho ruim sobre alguém, um sentimentozinho de inveja, um rancorzinho, uma magoinha, uma vingancinha, e pronto. A santidade e a unção vão embora. A raposinha é um termo usado aos filhotes da raposa. Isso significa que são os pequenos pecadinhos, impurezas, que destroem uma vida. Tem pessoas que comentam, mas não existe pecadinho, pecadão. Existe sim. Está lá em João 19:11, naquela conversinha que Jesus teve com Pilatos, né? Quem te entregou a você, cometeu o pecado maior. O próprio Jesus falou. Então assim, deixa eu falar uma coisa. Quando a gente fica muito tempo sendo crente, crente velho, o diabo não vai pegar a gente com coisa grande. Eu até brinquei de manhã, não vou chegar para o Edinho e falar, Edinho, vamos ali roubar um banco. O Edinho vai me dar uma mãozada, meu. Funciona assim. O diabo quer pegar a gente nas pequenas coisas, certo? Ele vai trabalhando devagarinho. Então, precisamos vigiar sempre os nossos sentimentos, emoções, pensamentos e, principalmente, queridos, as motivações. E fazemos pergunta para nós mesmos assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo assim? Por que, Moisés, você aceitou o convite de vir trazer uma palavra aqui? Sua motivação é aparecer? É buscar reconhecimento? Por que eu toco a bateria aqui, bato forte nessa bateria, toco, por que eu toco baixo? Por quê? Por que eu sou pastor nessa igreja? Essa é a motivação, é isso que nós vamos ser julgados. Nós temos que fazer pergunta, porque a nossa carne, ela não se converte, irmão. Ela não se converte. Tem que fazer que nem Paulo, só esmurrando ela e não fazendo o que ela quer. Certo? Agora, quais são as raposinhas ou as impurezinhas mais usadas por Satanás hoje? Quais são? É fácil. Hã? A internet, queridos, redes sociais, Netflix, Amazon Prime, Instagram, Facebook, e o Satanás do TikTok, que nos contaminam a conta-gotas. Você está vendo um filme lá, você não leu, né, o que o filme diz ali, porque se você lê o filme, você já sai fora dele. Aí está, de repente, parece uma cena de nudez. Contaminou, meu irmão. Então, se você quer viver os propósitos de Deus, se você quer ser cheio da unção de Deus, você tem que vigiar essas áreas. Isso aqui, ó, é uma bênção. Mas é super perigoso. Até eu estava comentando de manhã, eu vi também algumas pessoas falando que faz jejum, de sei lá, jejum, a palavra jejum é comida. Você pode usar para fazer jejum. Não é melhor, olha, faz assim, ó, vou ficar um dia sem usar isso aqui. Ó, faz um teste, faz amanhã. Amanhã não sei, que muita gente trabalha com isso, né? Mas pega um dia que você não vai usar muito e deixa ele no canto para você ver como você está lascado, dependendo disso aqui. Então, se você quer ser um cara cheio da unção, não quer perder o propósito de Deus, vigia nessa área. Amém? A gente precisa se posicionar isso e proteger
proteger a nossa vida das raposinhas, das impurezas. Santidade é parte do propósito eterno de Deus, faz parte do propósito eterno de Deus. E nós devemos proteger como um bem de mais alto valor para nós. Eu estava conversando hoje de manhã aqui, né, e fiz essa pergunta, quanto custa os seus olhos? Quanto custa os seus olhos? A minha esposa está com problema nos olhos. Olha a dificuldade aqui, mas quanto custa os seus olhos? Quanto custa a sua mão? Se eu chegasse aqui, Mafê, quero comprar a sua mão, você me vende por 10 milhões? Você me vende? Você me vende os seus olhos? Hã? Irmãos, a santidade, ela vale infinitamente mais do que as nossas mãos, do que os nossos olhos. Olha o que o texto diz em Mateus 5, 29. Se o seu olho direito te fizer pecar, olha o que o texto fala, arranca mesmo. Arranca e joga fora. Se o seu olho direito, é direito? Deixa eu ver aqui. Se a sua mão direita e seu olho direito. E se o seu olho direito te fizer pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. A santidade, irmãos, deve ser protegido como um bem valiosíssimo para nós. Valiosíssimos. A busca por santidade, eu honro o meu Pai, que está no céu. Até agora eu falei alguma coisa nova aqui, que vocês não sabem? Isso é um lembrete, é um chamado para nós, a santidade. Lá em Deuteronômio 23, nós vemos aqui um alto nível de santidade, que é a pureza do acampamento. Eu acho que, eu não sei se dá para colocar aí, mas eu vou ler aqui para vocês, ó. O Deuteronômio 23, do 12 ao 14. Olha, presta atenção aqui, eu já estou terminando, tá? Como não há sanitários no acampamento, quando tiver necessidade, o homem sairá do acampamento para uma parte do terreno reservado para isso. Ele levará uma pá, que faz parte do equipamento de cada soldado, e abrirá um buraco no chão, e depois de fazer suas necessidades, cobrirá ela. Olha só, pois o Senhor, o seu Deus, anda no meio do acampamento para dar livramento a vocês, e para entregar os inimigos nas mãos de vocês. O acampamento será santo, portanto, cuidado, que não aconteça que o Senhor veja alguma coisa indecente, impura, no meio de vocês, e se afaste de vocês. Forte, né? Uma pergunta, você tem usado a sua pá, que faz parte do equipamento de cada soldado? A busca pela santidade deve ser a primeira tarefa de um filho de Deus. Lá em Mateus 5,8 diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Hebreus 12, o verso 4, a parte B, diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Meus irmãos, todos nós aqui, não escapa um dessa guerra, dessa luta. Essa é uma luta diária nossa. E nós precisamos um dos outros. Então, quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu queria até chamar o grupo de louvor para a gente cantar aquela música que a gente cantou de manhã. Verdadeiramente. Se você tem falhado nessa busca, se você tem negligenciado isso, e se o Espírito de Deus tocou no seu coração, Deus deixou um mecanismo para a gente. Sabe qual é o mecanismo que Deus deixou para nós? Chama-se arrependimento. Vamos pôr em prática isso agora aqui. E eu quero dizer o seguinte para vocês: quanto menos emoção tiver agora, nessa conversa que você vai ter com Deus, é melhor. Lembra que o nosso culto é racional, com entendimento. Se você chorar, né, se você estribuchar aqui no chão, amém. Mas, irmão, se você for atender o chamado de Deus e falar assim, de hoje em diante, eu me comprometo nessa busca de pureza, de santidade. Leva a sério, irmãos. Porque Deus, Ele leva a sério quando você fala com Ele.
E eu gosto muito assim, porque o nosso Deus é um Deus de cerimonial, de formalidade, de atos públicos. Você poderia conversar com Deus de joelho, lá na cama do seu quarto, amém, glória a Deus. Mas quando você faz de vir à frente, e nós testemunhando esse ato de humilhação, de reconhecimento, existe uma unção, existe um poder diferente nisso aí. Vocês concordam comigo? Eu sei que todo pregador, ele faz um apelo no final, para as pessoas virem na frente. Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre você entender o que Deus falou com você hoje. E se comprometer com Ele. Lembre que nós somos um povo separados. Como Abraão, que saiu do meio daquela idolatria e seguiu um caminho diferente com o Senhor. Então, se você deseja seguir Jesus, você tem que se separar do mundo, se sacrificar, rasgar a sua carne. Tudo aquilo que você gosta, que joga a sua dopamina lá em cima, mas compromete a sua santidade, você tem que se separar disso, ser radical. Quantos querem isso? Então, venham à frente silenciosamente, se ajoelhe diante do Senhor e fale com Ele. Não existe mágica nisso. Eu não vou orar por você e amanhã você vai acordar santo, puro. É um processo de decisão pessoal. Amém? Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Senhor, nós oramos nesse momento, Pai. Nós nos rendemos a Ti. Eu e meus irmãos que estão aqui na frente, Senhor. Nesse pacto, nessa aliança, nessa renovação de aliança, Pai. De buscar, de andar em santidade, de separação do mundo, Senhor. De mudança de rota, Pai. Convertendo essa parte que muitas vezes, Pai, está escura dentro de nós. E levando ela, Senhor, à cruz. Aos pés do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor vê o coração de cada um aqui que está aqui na frente, Senhor. O Senhor sabe da luta de cada um. O Senhor sabe onde eles precisam usar essa pá, Senhor, para limpar o acampamento, limpar o local santo onde o Senhor habita. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito venha estar ministrando os corações, Pai. E que eles venham, Senhor, levar a sério esse momento. Que não seja mais um momento num culto de domingo, Senhor, mas que seja algo radical, Senhor, que eles realmente se movam daqui para frente, Pai, num caminho de santidade, de pureza, Pai, abrindo mão, Senhor, de coisas que antes eles gostavam de fazer, mas que comprometiam a santidade, a pureza, Pai, em nome de Jesus, Pai, derrama sobre eles esse temor, Pai, derrama sobre esse temor, Senhor, em nome de Jesus. Tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: Filho eu sou, Filho do homem, me libertou verdadeiramente,
verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Glória a Deus. Eu quero só ler um salmo para encerrar, o Salmo 132, que fala da dor que Davi tinha. Davi tinha uma dor, e o salmo fala sobre essa dor. E como eu gostaria que alguém escrevesse isso sobre mim, dessa dor, desse cuidado. Aqui o texto fala sobre a dor que Davi tinha, sobre um templo físico que ele queria construir. Mas eu quero que vocês olhem para esse texto como o templo que eu sou, que vocês tenham essa dor, essa preocupação de andar em santidade. O texto diz assim, ó: Senhor, lembra-te de Davi. Uma pessoa falando com Deus sobre Davi, das dificuldades que ele enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso Israel. O lugar é nosso. Então que você tenha isso, que você não descanse, que você não consiga dormir enquanto você não pegar a sua pá e manter esse local santificado, separado. Você sabe onde você tem que usar a pá, sim ou não? Então usa ela, irmãos, porque sem santidade a igreja é morna. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Glória a Deus, queridos. Vamos encerrar juntos então esse culto abençoado aqui. Chega perto do seu irmão aí. Vamos orar. Que palavra preciosa, queridos. O Espírito Santo tem falado tanto conosco, queridos. Chega perto do seu irmão aí agora e vamos juntos agradecer ao Senhor. Paizinho querido, amado Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama tanto, Senhor. Obrigado porque, assim como nós falamos, o Senhor quer esquadrinhar a nossa vida, o nosso caráter, de acordo com a tua palavra, com a tua vontade, Senhor, porque em breve o Senhor voltará e nós estaremos nos encontrando contigo, Senhor Jesus querido. Senhor, estaremos como uma noiva adornada, preparada, Senhor, para nos encontrarmos contigo, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, e queremos te dizer, ó Pai, te amamos. Pai, nos ajuda, assim como falamos agora aqui, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda, nos capacite, que cada dia mais nós possamos, ó Deus, receber, ó Deus, da Tua presença, da Tua palavra, ó Deus, do auxílio do Senhor, para que possamos, ó Pai, Te buscar, Te encontrar, Deus, e assim, em breve, estaremos juntos para sempre. Senhor, muito obrigado por esse final de semana maravilhoso. Obrigado pela vida do Moisés, teu filho amado. Obrigado, Senhor, porque como família estamos, ó Deus, cada vez mais próximos, semelhantes ao teu filho Jesus. Obrigado, Senhor. Deus, nos dá uma semana de vitória na plenitude do teu Espírito. Nos leve na santa paz. Deus amado, nós consagramos tudo a Ti.
em nome do teu Filho Jesus. E a tua igreja diz amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Dá um grande abraço no seu irmão. E mais uma vez, feliz Dia dos Pais, em nome de Jesus. Deus abençoe.